Muito bem, de volta ao escritório Crispin Law, da doutora Hannah Crispin, especialista em imigração aqui nos Estados Unidos, direito de família. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, um assunto que envolve diretamente os imigrantes sem documentos que estão aqui nos Estados Unidos em relação à questão aí da audiência de fiança, muita gente sendo detida. Como é que está essa história? Nós vamos entender mais esse atual cenário com a doutora Hannah Crispin, aqui em um cumprimento. Tudo bem, doutora? Oi, Marcelo, tudo bom? Estamos indo, né, doutora? Estamos indo. Eu sempre acho que eu entendi um assunto. Quando eu converso com a nossa advogada, eu descubro que eu não entendi nada. Né? Então, assim, não é nada disso. Eu falo, mas espera aí, mudou essa história? Por que eu estou falando isso? Porque tempos atrás, né, ficou decidido que quem foi preso, né, está sem documento, foi levado pela imigração, veio pelo México, não teria mais direito a uma audiência de fiança. Essa pessoa permaneceria lá detida. E depois houve um juiz que teria derrubado, que eu vou falar esse termo, né, porque para mim tinha derrubado, né, e que no final das contas, a doutora já me disse aqui, não é bem assim a história. Então eu quero entender, doutora, afinal de contas, o imigrante que foi detido vai ter direito a uma audiência de fiança? Marcelo, a resposta é complicada, porque a coisa está complicada e muito confusa. Por quê? Você falou direitinho, muito bem, no sentido de que quem tinha, até há pouco tempo atrás, quem entrou pelo México não estava tendo direito a ter audiência de fiança, a não ser que a pessoa entrasse com pedido de habeas corpus, quer dizer, antes de ser retirado de Massachusetts, porque outra coisa que a imigração estava fazendo é prendendo as pessoas e rapidinho mandando para fora daqui do estado, né? Então, você tinha que entrar com pedido para que a pessoa pudesse ficar aqui e para que o juiz da Corte Federal mandasse o juiz da Corte de Imigração ter uma audiência de fiança. Tá bom? Isso continua valendo e isso continua, a propósito, sendo a melhor maneira de segurar alguém aqui e conseguir que a pessoa tenha essa audiência de fiança rapidinho. Se ela tiver direito à fiança, que também tem esses detalhes todos que a gente tem que olhar. Agora, o que aconteceu recentemente é que houve uma decisão na qual o juiz, um grupo grande entrou com um processo contra a imigração falando que eles não podiam fazer isso. Que o fato da pessoa ter entrado pela fronteira e que ela já esteja pelo menos há 2 anos aqui no país, não quer dizer que ela não tem direito à fiança. Problema sério é que o juiz emitiu uma decisão que um grupo de juízes de imigração está interpretando como que esta decisão se aplique para todo mundo e outros juízes de corte de imigração diferentes estão interpretando como que essa decisão se aplique só para o caso específico no qual o juiz determinou que quem entrou pela fronteira tem sim direito de fiança. Deu para entender a diferença? Vamos tentar dissecar um pouquinho, recapitulando aqui. Eu sei que eu falei demais, não tem problema, não tem problema. É até bom que a minha dúvida deve ser a dúvida de muitos que estão acompanhando, então é sempre importante, mesmo que a senhora repita, né, mas é fundamental a gente esclarecer. A pessoa veio pelo México, ou está aqui ilegal, não importa, essa pessoa é detida pelo ICE, né, é levada pela imigração. Até pouco tempo atrás, a defesa entrava ali com um pedido de fiança, havia uma audiência, o juiz estipulava um valor. Se o juiz determinasse que aquela pessoa tem direito ao privilégio de responder em liberdade. Exato. Aí pagava-se ali uma fiança, esse valor depende de cada caso, de cada juiz, enfim. Vem um juiz, melhor dizendo, o governo entende, né, que não, se a pessoa veio pelo México, se ela entrou aqui ilegalmente, não importa o tempo na história que ela entrou aqui. Foi uma decisão da BIA, que é a Corte Superior à Corte de Imigração. Foram eles que decidiram, acabou isso. Sim. Quem veio pela fronteira não tem direito à fiança. Direito à fiança. Aí, recentemente, meses atrás, um juiz federal determinou que, não, mesmo que a pessoa tenha vindo pelo México, essa pessoa segue tendo direito a uma fiança. Há semanas atrás, isso é novo. É novo, recentemente, né? Ok, aí então
quer dizer que, então, que a história não é bem assim. A pessoa pode não ter ainda... A confusão, exatamente, Marcelo, a confusão é porque tem cortes de imigração que estão falando, ou juízes específicos que estão falando, olha, a decisão deste juiz da Corte Federal que emitiu essa liminar dizendo todo mundo, que as pessoas que entraram pelo México têm que ter direito à fiança, isso se aplica só para as pessoas, para aquela região onde aquele aquela juiz jurisdição está, específica ou para aquela jurisdição, ou para as pessoas específicas dessa ação, o que eles entraram contra o governo. Isso não se aplica no país inteiro. Então, tá uma bagunça. Porque aí, vamos lá, né? Então, Massachusetts, por exemplo, seria contemplado com essa... Tem juízes que estão falando que sim, e tem outros que estão falando dentro que não. Dentro do próprio estado? Dentro. Então, o que é... Gente, isso deve... Eu estou sempre... mais um tempinho, isso vai ser esclarecido, mas, por enquanto, se você é detido aqui e você quer assegurar não só que você fique aqui em Massachusetts, mas que você tenha o direito a ter audiência de fiança, o mais importante é, for detido, entrou com pedido de habeas corpus. Ok, aí... Porque aí... Deixa eu só... Não, fica à vontade, claro. Eu tô com a pergunta aqui. Se vier uma ordem do juiz, junto com a ordem de não pode sair do estado e tem que ter audiência de fiança, essa audiência vai acontecer. Tá, aí temos casos e mais casos de pessoas que são presas em Massachusetts e são transferidas aí para Louisiana, Texas, Virgínia, né, seja onde for. Aí pode ser que nesse estado lá tenha um outro entendimento. Tenha outro entendimento e... Mais um ponto muito importante. Nós temos estados que a gente sabe que são altamente anti-imigrantes, o que não é o caso aqui de Massachusetts. E aí você conseguiu, mesmo que depois você tenha uma audiência de fiança, para quem está no Texas ou para quem está, sei lá, no Alabama, a coisa complica muito. Então, o ideal é conseguir ficar aqui para ter a audiência de fiança aqui. Tá, mas aí como é que faz também, né, doutora? Porque do jeito que as coisas estão indo, né, existe essa possibilidade de alguém que é detido e buscar essa defesa para que a pessoa permaneça, ainda que detida, aqui em Massachusetts? Sim. Tá tendo chance para isso? Tem. Você tem e deve buscar isso, porque nós continuamos, e quando eu digo nós, eu digo aqui em Massachusetts, ainda continua sendo, acho que estatísticas... para conseguir fiança, que ainda conseguimos ser um estado onde um grande número de pessoas consegue a fiança. Eu até usei o termo privilégio de ter fiança, Marcelo, porque é o termo que é usado nas cortes. E não deixa de ser um privilégio, porque imagina, pensa na dor da família, de todo mundo que está envolvido com uma prisão. É claro. A vida da família é destroçada, né? Então, quando você tem uma possibilidade de ter uma fiança, né, você pagando, você vai responder o seu processo em liberdade, né? Você volta ao seio familiar. Claro. Então, e agora vamos lembrar que mesmo que você tenha direito à audiência de fiança, isso não quer dizer que você vai ter fiança, porque eles vão olhar para o seu histórico imigratório, vão olhar se você tem problema criminal. Existem pessoas que, dependendo das acusações criminais que elas tiverem contra elas, mesmo que ainda não tenham sido condenadas, o simples fato delas terem agora, ou terem no presente momento um processo pendendo contra elas, elas são sujeitas à detenção mandatória. Não faz diferença quanto tempo estão nos Estados Unidos, família, condição financeira, nada disso. O meu ponto é, doutora, a pessoa que é detida em Massachusetts, tem casos aí de pessoas que estão sendo transferidas, não dando nem tempo de processar aquela detenção. Mas eles estão fazendo isso de propósito. Pois é. Então, foi detido, entra em contato com um colega, com um parente, fala, olha, acha um advogado para entrar com pedido de habeas corpus para me segurar aqui. Ok. E para buscar depois, né, posteriormente, buscar, exato, e a solicitação da audiência de fiança. E isso relativamente rápido? Na Corte Federal aqui, questão de horas, eles já assinam a decisão do juiz. E tem um detalhe, se a pessoa é levada para fora do estado depois que a ordem foi assinada, porque eu tive um caso desse recentemente, tá? O juiz emitiu a ordem e mesmo assim a pessoa foi transferida. Eles têm que trazer de volta e eles trazem.
E aí eles cumprem mesmo? Claro, tem que cumprir. Sem dúvida alguma. Então, são horas ali decisivas. Literalmente tem sido questão de horas. E eles trabalham direto em fim de semana também. Porque quanto tempo, por exemplo, sei lá, a pessoa é levada para Burlington, né? Aí, mesmo que essa pessoa seja transferida, eu imagino que tem ali um tempo, né, para fazer essa transferência. A logística mesmo, botar a pessoa em voo, etc. Algumas horas. Mas eles fazem isso tão rápido também, essa transferência? Já vi casos que em questão de 2 horas e meia, 3 horas, a pessoa estava fora. Para mim era coisa de dias. Não tem sido dias, não. Uau, então gente, eles podem ser... Gente, tô apavorando não, eu estou tentando entender. Eu vi, obviamente, esses casos devem ter sido casos extraordinários, mas eu estou dizendo que não é necessariamente questão de dias, não. Muitas vezes é questão de horas, tá? 3, 4, 5 horas, é questão de horas, literalmente. A pessoa foi presa às 6 da manhã, uma hora da tarde estava no voo. Já estava no voo, né? Mas a minha preocupação aí é a questão desse tempo, desse timing, né? Da pessoa conseguir contactar um familiar e imediatamente entrar com um advogado. Mas eles têm que deixar a pessoa entrar em contato. Mas quando a pessoa é detida, ele tem acesso a essa comunicação? Bom, se ele não... Ele tem direito, tem direito a chamar alguém por telefone, mas... literalmente, se você demorou para te darem o acesso a um telefone, algum familiar, alguém deve estar sabendo que entrar em contato foi detido, imediatamente, né? Literalmente, né? Porque acho que a pessoa que é detida, não tem nenhuma... Claro, né, doutora, que a gente está trabalhando também com pessoas imaginando que a pessoa está indocumentada, né? Não cometeu crime nenhum, enfim, não tem nenhum antecedente, para poder justamente facilitar esse trabalho aí, né, dessa burocracia, né, de audiência de fiança, etc., né? Porque, imaginando um cenário aqui, a pessoa que é levada, não tem antecedente nenhum, e se essa pessoa não conseguir contactar um advogado rapidamente, ela vai ser transferida, e depois complica tudo. Pode ser que sim, não estou falando, eles não estão transferindo todas as pessoas, nós estamos falando de maneira geral, você quer preservar o seu direito de ficar aqui e poder ter a sua audiência na Corte de Imigração aqui. Massachusetts ainda é um estado friendly, né, para os imigrantes, né? E olha, sei lá, sabe o que muita gente tem feito agora? Sabe você pode deixar no seu iPhone que alguém saiba da sua localização. Sim. Então, você tem como ver, meu marido ou minha esposa sumiu, ou meu colega, eu tenho como ver que ele está onde? Que ele está em Burlington. Você sabe que ele está no ICE se alguma coisa aconteceu. Eles apreendem o celular quando chega lá, né? Quando chega lá. Aí lá eles seguram o celular, então, se o celular está ligado, né? Você tem como ver a última localização da pessoa. A última localização dele, né? Fundamental fazer isso rapidamente, né? Para poder... Eu não sabia disso. Para mim, acho que na transferência levaria ali alguns diazinhos, né? Não necessariamente. Uau, tá realmente complicado, né? Mas, de todo modo, as pessoas seguem com essa possibilidade de audiência de fiança. Seria bom já fazer um contato, de repente, com um advogado, não sei, né? Como é que funciona isso? Marcelo, a pessoa, assim que ela for detida, ou ela deve entrar em contato. Eu digo antes mesmo. Não tem como... Difícil, né? Olha, preparar essas petições envolve tempo, envolve gastos que, de repente, a pessoa não quer ter, né? Então... deixar isso o que eu estou imaginando aqui, o mundo ideal, né? Aí você que está acompanhando a gente também fica à vontade para decidir, mas de repente a pessoa já está com uma situação ali, uma pendência imigratória. Tem gente que prefere optar para vou deixar pelo menos meio caminho andar. Exato, né? Para buscar, olha, pelo menos já deixa aqui, vamos ligar aqui no escritório da doutora Hannah Crisp, doutora, olha, eu estou com uma situação assim, eu espero que não aconteça, mas se acontecer, vamos deixar tudo ajeitado, se acontecer já, o telefone já toca, faz aqui um alerta, alguma coisa. Porque esse tempo é crucial, porque uma vez que é transferido... Nós podemos analisar isso, assim como nós podemos analisar se aquela pessoa tem direito. Porque se você já tem ordem de deportação, e vai ter que analisar também, né? Eu nem entrei nesses detalhes, a situação específica de cada um para ver o que ele tem direito ou não. Exatamente, né? Enfim, então a situação hoje é essa, né? Pode ter audiência de fiança, sim, pero no mucho, né? Depende de cada caso, jurisdição, etc. Então, para isso, você precisa contar com uma defesa importante da doutora Hannah Crispin, né? Que é realmente uma advogada fantástica, sabe absolutamente tudo em relação à imigração aqui nesse país, direito de família também, né? Então, eu peço sempre que você a siga lá, né? Nas redes sociais, no Instagram, principalmente, no @crispinlaw,
deixa o like nesse vídeo, compartilhe, comente, se inscreva aqui no canal do Benevides também, para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos. Doutora Hannah Crispin, mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos. Sou eu quem agradece, sempre. Até a próxima. Tá certo. Obrigado, doutora. Até a próxima. Até um próximo vídeo. Muito cuidado, minha gente. Procure sempre estar aí direitinho, aí, né, em dia, o máximo possível. E se você precisar de uma defesa, temos aqui o contato da nossa doutora Hannah Crispin. Até a próxima.